sou a Victoria Oliveira e hoje é mais um episódio do Diário Talks. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre literatura brasileira com a professora, poeta e escritora Priscila Topidjian. Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Pri, você recentemente lançou um livro, né? Você é formada em letras, jornalismo, mestre e doutoranda agora em estudos literários. Sim. E agora, escritora também, né? E agora, oficialmente, né? Porque eu sempre escrevi, mas nunca havia publicado um livro solo, né? Uhum. E, como você falou, né? Você reuniu, né, no Entre Nuvens, uma produção de uma vida toda, né, de textos, de poesias que você escreveu. E como que você começou a escrever? Como que a literatura e a escrita entrou na sua vida? Olha, isso é tão difícil, é muito difícil mesmo eu conseguir datar, né? Mas eu acho que em casa eu fui muito privilegiada, porque eu tinha uma biblioteca grande, eu aprendi a ler e a escrever em casa com a minha avó. E aí a minha avó lia livros do Ziraldo, inclusive fiquei, né, bastante chateada, né, com a partida dele, mas deixou uma obra imensa para gente. Então, eu aprendi a ler lendo literatura. Então, a escrita, ela faz parte da minha vida, a literatura faz parte da minha vida desde o meu processo mesmo de alfabetização. E depois, eu sempre fui uma criança muito introspectiva. Então, a forma que eu tinha de me expressar era através dos textos. Então, eu escrevia cartas para amigos, cartas para a família. É assim que eu me comunicava com eles. A escrita era a minha forma de comunicação com o mundo, com os meus familiares. Eu acho que eu nasci com essa vocação, porque eu nunca pensei um dia, vou ser escritora ou quero escrever. Não, isso aconteceu na minha vida assim, naturalmente. Foi um processo muito natural. E a gente pode ver, né, através das suas formações, como na Faculdade de Letras e no jornalismo, que a escrita te influenciou um pouco para isso, né? E como que você se sente hoje ao se tornar escritora oficialmente, né, com o seu livro? E como que você vê a importância da literatura na sua formação? Não só na sua formação como poeta e como professora, mas na sua formação como Priscila mesmo. Eu acho que a literatura me educou esteticamente. Eu sou esteticamente educada pela literatura, porque a literatura, ela exprime o indivíduo e ela forma o indivíduo. Então, ela foi tão importante na minha formação quanto foi a escola, os meus familiares foram importantes também, mas essa tríade de formação para mim, literatura, escola e família. Porque no meu caso eu fui muito privilegiada, os meus familiares eles liam muito e me incentivaram nesse sentido, da leitura e da escrita. Sim. No dia 1º de maio, né, a gente comemora o Dia da Literatura Brasileira, que essa data é em comemoração ao aniversário do autor e escritor José de Alencar, né, que foi aí o primeiro escritor brasileiro que tentou, de fato, trazer essa visão para o Brasil, né, dessa literatura feita exclusivamente aqui no Brasil. Até então a gente tinha, né, bastante influência da escritura, das literaturas vindas de Portugal, principalmente, né? E hoje em dia, apesar da gente ter um país que é rico em produção literária, que há muitos escritores, a gente acaba não conhecendo todos eles. A gente, geralmente, na escola, a gente conhece os escritores mais famosos, tipo Machado de Assis, a Clarice Lispector. E como que você vê essa futura geração de escritores? Tanto como importante para a produção literária no Brasil e para as futuras gerações de leitores também.
Você falou do José de Alencar, né? Ele foi muito importante realmente para a formação de uma identidade brasileira via literatura, né? Atualmente, nós temos aí muita gente publicando. As editoras independentes, elas permitiram que todos nós publicássemos. Porque, imagine, eu vou lançar um primeiro livro, ainda estou aqui no interior de São Paulo, existe um pouco ainda esse pensamento, né? É muito mais fácil a gente ser conhecido e reconhecido, ainda hoje é assim, estando muitas vezes em São Paulo, né? Nas grandes capitais aí. Mas hoje em dia, com as editoras independentes, ficou possível da gente publicar, da gente ter essa possibilidade de publicação. Inclusive, eu faço parte aí de um clube de leitura que eu pago e eu recebo semanalmente livros de autores contemporâneos, né? Então, houve essa difusão mesmo da literatura. Ela não está mais centralizada, né, nas grandes editoras. Porque antigamente, como é que eu vou publicar? Eu preciso chegar até uma Companhia das Letras, mas como? A Companhia das Letras nem recebe, né, o meu exemplar para poder analisar. Então, eu publiquei meu livro por uma editora de São Paulo, chamada Patuá, uma editora independente, mas que tem conseguido muitos prêmios aí com seus autores. Isso é importante. A questão do prêmio não é uma questão de vaidade, mas às vezes ganhar um prêmio para um autor independente é a forma que nós temos de fazer com que o nosso livro alcance um público maior, né? Ele tem um alcance maior, porque eu entendo que eu estou ainda numa bolha. Meu livro está sendo vendido, vende legal, tem procura, mas eu ainda estou dentro de uma bolha. Então, primeiro passo, eu acho que também para quem quiser publicar um livro, procurar uma editora independente, se submeter a um edital. A partir disso, tentar concorrer aí aos grandes prêmios e falando do livro, porque o livro, hoje em dia no Brasil, a gente tem possibilidade de publicação mesmo sem ter dinheiro. Nós temos, por exemplo, as campanhas, né? A benfeitoria está aí para nos ajudar nesse sentido, e a gente conversa com os amigos, com os nossos leitores, para que esse livro seja viabilizado. Então, hoje em dia está muito mais fácil publicar, né? Por quê? Por conta realmente do crescimento das editoras independentes e dessas campanhas de financiamento e desses editais de fomento. Tudo isso facilitou a nossa publicação. Sim. No processo de escolha, o seu livro foi contemplado, né, pela Lei Nelson Seixas, daqui de Rio Preto, da Secretaria de Cultura. E por causa disso, você conseguiu publicar o seu livro. Eu lembro que na primeira entrevista que a gente fez, logo quando você estava lançando o seu livro, você falou assim que tinha 300 poemas, mas não era possível publicar todos eles nesse primeiro livro. Como que foi para você esse processo de escolher quais eram os poemas que teriam a oportunidade de ser publicado neste primeiro livro? Olha, muito interessante, porque eu nunca me sentei, às vezes eu falo que eu não sou uma escritora profissional, né? Porque eu não tenho uma rotina, né? Hoje eu vou escrever tantos poemas, ou um capítulo de romance. Não. Eu sempre escrevi, assim, de uma forma um tanto desorganizada, né? E nunca pensei, até então, até o ano passado, eu não havia pensado em publicação. Eu escrevia, participava de antologias, publiquei em jornais, até aqui no Diário da Região, um projeto super importante que vocês têm, que é Poesia na Cidade. Então, eu participava de revistas online, mas eu não pensava em publicar um livro. Só que começou a existir uma cobrança por parte dos meus amigos, dos meus leitores. Olha, nós queremos um livro seu. Cadê o seu livro? Cadê o seu livro? Eu falei, gente, eu vou ter que publicar. E foi então
que eu li, inclusive uma notícia publicada também no Diário da Região, a abertura do edital Nelson Seixas. Escrevi um projeto no último dia para submissão, e nesse projeto não há necessidade de nós colocarmos o livro pronto. A gente pode falar a respeito do livro e colocar alguns poemas só para que eles possam conhecer, né, um pouco da nossa escrita. E assim eu fiz. Como eu não tinha experiência, né, na escrita desses editais, eu falei, bom, eu não vou ganhar. E aí fui contemplada. O problema começou, porque eu não tinha um livro organizado. Então, eu fui buscando, falei, bom, eu vou começar lá dos meus 15 anos. E comecei a selecionar. Aí selecionei 300 poemas. A partir disso, eu falei, meu Deus, e agora? Porque o projeto, eu poderia publicar um livro com até 120 páginas. Falei, não vai ter como. Aí eu confesso que eu pedi um pouco de ajuda para o meu orientador de doutorado. Eu falei, olha, eu fui contemplada com o edital X, mas eu não tenho o livro pronto. Você não me ajuda a fazer essa seleção? Eu já selecionei 300. E aí depois nós escolhemos mais 100 poemas. E a partir disso eu fui organizando os poemas em sessões, né? Então tem uma sessão que é mais metalinguística, da procura mesmo da minha própria poesia. Tem uma sessão que é amorosa, digamos assim, né? Porque eu acho que o amor ele ainda é um grande tema que a gente pode trabalhar esteticamente, que é a sessão A Paixão Tem Mão de Desgraça. E eu tenho uma outra sessão, são 7 sessões, eu tenho outra sessão que é de transfiguração da memória. E aí são poemas mais surrealistas, tá? Que expressam questões relacionadas à infância, tá? Tenho uma sessão muito importante, que é a Vocação para a Peste. Inclusive, o poema central dessa sessão, que é Vocação para a Peste, ganhou aqui o prêmio Poesia na Cidade. É o primeiro que vocês fizeram a exposição no shopping, no ano de 2021. E aí eu fiz uma sessão só de poemas escritos durante a pandemia. Que a pandemia também foi muito importante para a minha escrita. Eu fiquei angustiada, acho que todos os dias, né? Esse medo da morte, né? Esse ser para a morte que eu acabei me tornando ali. Então eu escrevia todos os dias. E aí eu tenho uma sessão falando que contempla esses poemas. Eu tenho outros que são expressionistas, porque eu estudo literatura alemã. Então, a literatura também me influenciou muito a escrever. Todo mundo fala, qual que é a sua principal inspiração? Eu falo a literatura, a leitura que me leva à escrita, né? Então, foi organizado mais ou menos dessa maneira. E eu não pude deixar também de colocar um texto especial sobre a cidade de São José do Rio Preto, porque eu escrevi todos os poemas aqui, né? Sim. E Pri, você falou, né? A sua inspiração vem da literatura, vem ali do seu dia a dia como professora. E eu li o livro e em muitos poemas eu senti muita intensidade, muita profundidade. E como que você vê, né, o seu dia a dia como professora, como escritora, como doutoranda, porque apesar de ser professora, você ainda também é aluna. Como que essas inspirações te tocam tão profundamente para você produzir poemas tão lindos? Olha, você sabe que você abordou um pouco da minha rotina. Você fala que também eu acho que tem uma pergunta aí implícita, né? Qual é o horário que você arruma, que você consegue? Na quarta-feira, vou dar um exemplo. Eu estava saindo de uma aula, eu estou fazendo uma substituição aqui no IBIUS como professora de poesia brasileira, e eu ministrei uma aula sobre Mário de Andrade. E eu saí da aula muito emocionada por conta de um poema do Mário de Andrade que eu trabalhei, o último poema que eu trabalhei durante a aula. E eu saí
angustiada, ao mesmo tempo muito comovida. Foi uma catarse, sabe, que eu sofri assim dentro da sala de aula. E aí eu pensando nessa São Paulo, né, que o Mário de Andrade expressa de uma maneira tão brilhante, tão genial, né, com toda a complexidade que é a cidade de São Paulo, eu comecei a pensar na cidade de Rio Preto, como ela constitui o meu ser, e aí eu parei e escrevi um poema. Então, geralmente acontece assim, às vezes depois de uma aula, às vezes após o depoimento de algum comentário de algum aluno. Ela vai acontecendo. Como eu disse, eu não consigo me sentar e falar, olha, agora eu vou escrever. Não. Em alguns momentos eu sou tomada, né, pela escrita e eu preciso parar e escrever. Sim. Você comentou do Poesia na Cidade, né? Inclusive, a gente já está fazendo a revista, né? Já vai sair neste domingo, dos vencedores deste ano. Que legal, que bacana. E você comentou também que aqui no interior, né? Às vezes, a pessoa ela gosta de escrever, ela escreve bem, ela tem vontade de lançar um livro, mas por ela estar um pouco fora da capital, ela não tem essa noção de, como que eu vou publicar o meu livro? Como que você vê, né, esse espaço que o Diário e a revista Bem-Estar dá aos leitores de publicar os seus poemas, de expor as suas poesias? Como que você enxerga a importância desse tipo de projeto? Fundamental. Como eu te disse, a gente sai da bolha, porque senão a gente fica naquela bolha do Instagram. Aí quem me segue? Você, por exemplo, que é uma leitora, que gosta de literatura, que é jornalista como eu e apaixonada por literatura, entendeu? É mais ou menos isso. Mas como é que eu vou fazer para conhecer outros leitores? Leitores médicos, advogados ou trabalhadores de outras áreas, né? Enfim, e aí o jornal ele permite isso, ele permite. Certa vez eu estava no supermercado passando as compras e a atendente virou e me disse: "Você é poeta?" Eu falei: "Não sei se posso dizer. Eu li um poema seu no jornal." E esse poema me comoveu muito. E eu falei, qual era? Qual foi o poema? Ela me falou, Lira dos 30 anos. Eu acabei de fazer 30 anos. E eu tenho você expressou o meu sentimento. Uma atendente do supermercado. E eu fiquei muito emocionada. Como ela leu esse poema? Através da publicação do Diário da Região. Então, é a possibilidade que a gente tem de ser conhecido por todos os tipos de leitores, né? A gente tem uma abrangência muito maior. A gente realmente saiu um pouco dessa bolha. E eu falei, olha a importância, né? E eu até comentei depois com a Patrícia, né? Que é editora, né, da revista. E ela falou, nossa, que legal. Aí eu falei para ela, olha, você não tem você também não sabe, né, da importância desses poemas que ficam ali no shopping. Muita gente passa, criança, idoso, e leem. Também é uma forma da gente poder chegar, né, alcançar outros leitores. Então, é um projeto fundamental e é um projeto que valoriza os poetas da cidade, valoriza a produção de poesia brasileira. Fundamental. Eu espero que ele fique para sempre. Falando em leitores, né, Pri, a gente vive, né, num país que pouco se lê, né, que a literatura e a leitura não é algo tão frequente na vida de muitos brasileiros, né? Apesar de o número de leitores vir aumentando aos poucos, mas tem aumentado ainda, a gente vive num país que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de literatura, esse tipo de leitura. Como que você enxerga essa
problemática como professora? Olha, a gente pode pensar que 70% dos brasileiros não tem, né, dos alunos, não tem uma casa que inspira a leitura, com leitores de fato. É muita coisa, 70%. Né? E a gente sabe da importância dos familiares, né, na formação estética desse indivíduo. Então, quer dizer, muitas vezes eles não têm, né, os alunos não têm acesso ao livro dentro de casa. Não tem familiares interessados. E se nós pensarmos nas escolas, mais da metade das escolas também não tem bibliotecas. Como é que a gente forma, né, um leitor? Sem biblioteca, mais da metade das escolas não tem biblioteca. Sem incentivo dentro de casa. Muitas vezes a gente precisa pensar também na importância, né, da formação do professor, para que ele seja também um leitor, para que ele possa também inspirar os seus alunos. Então, fica muito difícil, né? Se você não tem um professor leitor, se você não tem familiares na sua casa que leem, não tem biblioteca na escola, como a gente vai construir um leitor dessa maneira? Né? E você acredita... Fica mais difícil, né? Uhum. E você acredita, como professora, que hoje no país falta medidas públicas para que mais pessoas tenham acesso aos livros? Muitas, principalmente em relação às bibliotecas. Precisamos de bibliotecas que funcionem, que acolham esses alunos, né? Porque eu acho que a formação, se a gente conseguir fazer isso desde a infância, é o ideal, né? Muitas vezes a gente percebe um investimento maior nessa questão tecnicista, né? E fica faltando, de fato, essa educação estética do indivíduo. A gente vai para a questão da produção, do capital, né? A gente tem um investimento nisso. Formar bons técnicos, né? Tá, vamos produzir. Mas e a educação estética do indivíduo? Então, fica faltando, né? Sim. A literatura, ela é considerada uma arte. E assim como a arte, uma das funções da literatura é de mostrar a realidade e de denunciar esta realidade, né? Porém, quando um livro mostra uma realidade em um país que mais da metade da população tenta esconder essa realidade, esse livro acaba sofrendo uma tentativa de censura. A gente viu isso esses tempos atrás com o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que sofreu aí uma censura em algumas cidades do estado, no sul do país, né? E como que você, como professora, mas principalmente como leitora, para você, como que você enxerga os perigos de tentar silenciar esses autores, de silenciar esses livros? Olha, eu sou completamente, radicalmente contra a censura. A censura, ela foi utilizada pelos regimes totalitários, né? Se nós pensarmos na ditadura militar, o AI-5 censurou jornais, censurou os artistas de forma geral. Essa é uma ferramenta de controle. Controle da imprensa, controle da informação de forma geral, controle da nossa voz, né? Então, eu acho que está na Constituição o nosso direito, a nossa liberdade de expressão através da literatura. Então, eu sou radicalmente contra. A gente não pode concordar com isso, a gente precisa se revoltar
para que esse tipo de censura não aconteça. Ainda mais tratando de um livro tão importante, né? Com certeza. E para você, além da literatura denunciar a realidade, mostrar a realidade, como que você vê a importância da literatura para o resgate e para a perpetuação da história, principalmente do Brasil? Olha, eu vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu estou sempre falando de literatura, mas porque eu também trabalho com literatura. Hoje de manhã eu ministrei uma aula sobre Castro Alves. Se nós pensarmos naquela obra, inclusive cobrada, né, pelos grandes vestibulares, né, a obra Os Escravos, a importância daquela obra, a voz, né, que o Castro Alves dá naquele momento para os negros, a comoção lírica que ele expressa ali, os negros colocados como heróis, são heróis. Então, é muito importante para a gente entender, ainda que de forma lírica, né, poética, a questão do navio negreiro, do transporte de negros para o Brasil. Então, esse é um exemplo, mas nós temos milhares, né, dessa importância da literatura que vai trazer, de fato, a expressão da estética da nossa história, né? Sim. E, infelizmente, hoje, a gente vem vendo algumas mudanças, principalmente no ensino médio ali, né? Que você falou dessa tentativa de supervalorizar o técnico, né? Como professora, como que você vê essas mudanças, principalmente para uma geração que já nasce digitalmente, já vai ter menos acesso aos livros e talvez vai ser uma geração que nunca vai pegar num livro físico. Como que você vê essas mudanças para a formação do indivíduo, para a formação do ser humano? Não sei se como é que a gente vai sobreviver sem a ficção, Vitória? Como é que a gente vai sobreviver sem a arte? Desligue todos os seus rádios, não escute mais música. A vida mesma é insuportável. Nós temos uma necessidade de ficção. Nós temos uma necessidade, Aristóteles nos colocou isso muito bem em Poética. Nós precisamos dessa purificação que vem através da tragédia, através da arte. É assim que nós nos formamos enquanto indivíduos, assim que nós nos humanizamos. Então, é preocupante algo que esteja ligado só à questão da produção, né? A produção ali de produtos, e a gente precisa ver este outro lado também, né? Sim. Olhar para esse outro lado, porque senão nós morreremos por dentro, né? A arte existe e não é clichê dizer, é muito profundo isso, porque a vida não basta, não basta. Sim. A gente precisa de arte, a gente precisa de emoção, a gente precisa de comoção. Senão a realidade fica insuportável. A gente viveu basicamente isso na pandemia, onde, querendo ou não, a gente ficou longe de tudo. E, sim, pelo menos para mim, na pandemia, o que mais me salvou foram os livros, para eu não ficar louca totalmente. Pri, ultimamente, nas comunidades literárias, eu vejo bastante uma crítica sobre os livros de ficção.
Opa. Esses dias atrás estava debatendo com algumas pessoas sobre os livros, né, de autoajuda, ou até mesmo outros livros que não é focado em ficção, né? Como que você enxerga a importância desses livros de ficção para entender a sociedade? Por exemplo, Machado de Assis, ele usava muito da ficção, mas se você pegar os livros de Machado de Assis, você vai ver que ele descreve a sociedade brasileira da época dele, mas se você for pegar, é muito parecida com a nossa época, que talvez não tenha mudado tanto quanto nós gostaríamos de que tivesse mudado. Mas eu percebo que hoje há um certo... uma certa... uma onda contra a ficção. Nossa, mas você só lê ficção, você só lê romances fictícios, isso não condiz com a realidade. Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente pode voltar lá para a questão da formação mesmo, da importância das bibliotecas, da importância da gente incentivar a leitura dentro de casa, da importância da gente formar esse indivíduo leitor, para a gente não se deparar com essa realidade. E hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, e os 10 livros mais lidos no Brasil no ano passado, né, a maioria, né, tem um livro de um romance do Derril como o único livro de ficção publicado no Brasil, lido na lista dos 10 mais lidos. Eu falei, meu Deus, o único. E ali a gente vê muitos dos best-sellers internacionais que são traduzidos. E aí tem uma questão do marketing também, porque o marketing placa. E aí é interessante para as grandes livrarias colocar, ao invés de um livro de ficção, colocar um livro de autoajuda ali, um best-seller, que já foi muito bem vendido no mundo todo. Vamos vender aqui também, vamos entrar nessa onda, né? Tem essa questão também que a gente não pode deixar de lado, que é a questão do marketing. Autoajuda tem um marketing, me parece, muito mais, né, efetivo do que muitas vezes esses livros, esses romances que a gente publica, principalmente dos autores contemporâneos, muitas vezes não tem essa facilidade de comunicação, de divulgação do livro, né, essa amplitude que o best-seller tem. E aí a gente forma a sociedade da autoajuda, né? Uma sociedade sem educação estética e que precisa da autoajuda para ficar aí, se manter vivo, né? Você falou, né, sobre os autores contemporâneos. Hoje no Brasil a gente tá vendo grandes autores, né? Então, o Jefferson Tenório, como eu já citei, sim, o Itamar Vieira Júnior. Sim, ganhando prêmios aí. Ganhou recentemente um prêmio na França. A Carla Madeira, né, do Tudo é Rio. A Aline Bey também. E aí a gente ainda tem algumas pessoas que dizem que só os clássicos são importantes, né? Eles, de fato, eles são clássicos por um motivo. Sim, claro. São importantes, logicamente, para a gente entender o contexto histórico e cultural que o país vivia naquela época. Sim. Só que hoje, na literatura contemporânea, também está produzindo grandes nomes na literatura, que estão produzindo grandes livros que eu enxergo que talvez futuramente, sei lá, daqui a uns 100 anos... pode se tornar os novos clássicos da literatura brasileira. Como que você vê a importância dessa produção da literatura contemporânea nos dias de hoje? Eu acho muito importante a leitura da literatura contemporânea,
eu incentivo sempre, eu compro, como eu te falei, eu faço parte aí desses clubes de assinatura de livros para que eu possa conhecer melhor esses autores, né? E também acho, Vitória, importante também a leitura da tradição. Olha, não dá para não ler Machado de Assis. Não dá para não ler Guimarães Rosa. Não dá para não ler também, se a gente pensar, né, na história da literatura, a gente precisa conhecer a história da literatura, que tudo bem, vai, a história dos autores ali, né? Mas a gente chega aí no século XX e aparece finalmente uma mulher, Cecília Meirelles. Ufa, eu falo até que, enfim, eu vou falar de uma mulher, né, da literatura dela, e O Romanceiro da Inconfidência, um livro belíssimo, fundamental para a gente entender também a história do Brasil. Então eu acho que devemos ler a tradição, sim, porque nós temos autores, autoras muito importantes, a gente não pode deixar de ler, né? Mas a literatura contemporânea, nós já temos grandes nomes, nós temos nomes já consagrados. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa Conceição Evaristo. Às vezes eu falo muito do vestibular, embora eu ministre aulas, de fato, né, para os cursos de graduação, mas a Conceição Evaristo é o grande nome do vestibular. Ela cai nos principais vestibulares do país. Então, assim, todo mundo tem que ler Conceição Evaristo. O ano passado, maravilhosa. O ano passado, Cristiane Sobral, também autora negra importante, cobradíssima no vestibular da UFO. Então, a leitura dos autores contemporâneos é fundamental, porque eles estão também escrevendo o nosso tempo. Né? Então eu sou a favor, assim, acho que tem que ler o contemporâneo e tem que ler a tradição. Contemporâneo, tradição, contemporâneo, tradição. Para você, para os novos leitores que estão se tornando leitores agora, você acredita que os livros contemporâneos, eles são a porta de entrada para que esses jovens leitores comecem a ler os clássicos? Muito sim. Né? Eu citei a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo tem falado, tem poemas ali acerca da obra, né, da Clarice Lispector, por exemplo. Então, mas muitas vezes, Vicky, para que a gente consiga, né, perceber como que esses autores, como essa tradição literária brasileira é trabalhada, né, de forma intertextual, de forma crítica dentro da literatura do contemporâneo, a gente precisa conhecer esses autores, porque senão essas referências, né, elas vão passar. Então, por isso essa importância dessa tentativa dessa formação. Mas nós temos autores contemporâneos já consagrados que trabalham, que olham para essa tradição também e pro agora, né? Como diz o Carlos Drummond de Andrade, não serei poeta de um mundo caduco. Preciso olhar pro agora também, pro que está acontecendo agora. Então é muito importante. Você comentou, né, sobre mulheres ali. A Cecília Meirelles ali apareceu mais ou menos na década de 20 ali, né? Segunda geração, né, do modernismo no Brasil. E ela abriu portas para as outras mulheres, né? Então a gente tem a Clarice Lispector, sim. A gente tem a Lígia Fagundes Telles, sim. Temos a Hilda Hilst também, né? Só que apesar de a gente ter muitas mulheres escrevendo, muitas mulheres publicando seus livros, tornando-se escritoras, a gente percebe que a literatura feita por mulheres, às vezes, ela ainda é um pouco lida, né? Às vezes, ela não tem uma ajuda ali muito bem consagrada, igual alguns livros feitos por homens.
você hoje, como escritora e como mulher, como que você vê hoje a produção literária feita por mulheres no Brasil? Eu acho que, apesar desse passado nebuloso que nós temos, né? Porque se pensarmos eu falo a questão, muitas vezes, do livro didático, das apostilas, a gente precisa seguir, né? Os capítulos ali. Então, a gente vai ter realmente uma Cecília Meirelles só lá no modernismo, né? Uma mulher que vai aparecer. Quer dizer, isso há menos de um século. É muito pouco tempo. Por muito tempo, essas autoras, elas publicavam através de pseudônimos. Então, estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Hoje em dia, nós temos editoras importantes também, fortalecendo essa literatura produzida por mulheres, publicando, divulgando. A gente está num processo. Falta bastante? Falta bastante. Mas eu estou esperançosa. Acredito que a gente consiga, aos poucos, tomando espaço também dentro da literatura, né? Tendo essa voz tão importante dentro da literatura. Acho que estamos caminhando para isso. Como eu citei, a própria Conceição Evaristo, uma voz importantíssima, atual. Você citou também Aline Bey, né? Temos aí outra romancista que também é poeta, se destacando, que é a Micheline Verunsky, a própria Alice Ruiz, que, enfim, teve um relacionamento com o Leminski, né? E à época não foi tão valorizada, né, como deveria, mas que hoje em dia publica e tem contato com esse grande público. Então, eu acho que a gente está num momento, né, se nós observarmos o Prêmio Jabuti, que é um prêmio importante para a literatura brasileira, nós tivemos um ano aí em que só mulheres foram finalistas. Só mulheres. Aí eu olhei e falei, gente, só mulheres finalistas no Prêmio Jabuti. Olha que lindo, olha que emoção. Então, estamos nesse processo, né? Mas falta, com certeza, você tem toda a razão. Ainda falta espaço, reconhecimento para a literatura assim, produzida por mulheres. E falando dessas mulheres na literatura brasileira, tem alguma autora que te influenciou, de certa forma, a se tornar escritora também? Olha, como eu te disse, eu comecei a pensar, eu nem pensava em escrever, eu já fui escrevendo. Confesso que, num primeiro momento, li mais realmente os homens, tá? Na adolescência, comecei a ler Marina Colasanti. Então, foi um contato interessante, aí meio infância, saindo da infância. Uma escritora muito importante para mim. Porque eu comecei até escrevendo prosa, escrevendo contos, né? Então, ela foi uma escritora muito importante. Lígia Fagundes Telles, quando eu li na escola, olha, tá vendo a influência escolar? Venha ver o pôr do sol, eu achei aquilo bizarro. Falei, gente, eu quero escrever assim, né? A gente tenta copiar os gênios, né? Até a gente conseguir a nossa própria voz, a gente fica copiando os gênios, né? E eu acho que também uma autora muito importante, né? E Clarice Lispector, não tenho o que dizer, né? Também li tudo, também foi uma autora muito importante para a minha própria construção literária. E aí uma poeta que eu leio muito, que eu sempre li, que você citou aqui, a Hilda Hilst, né? Importantíssima também, já foi homenageada pela Flip. Conheci um trabalho maravilhoso feito pelo Zé Cabaleiro, né? Que ele musicou 10 cantos da Hilda Hilst, importantíssimo para a minha literatura,
Então, um diálogo fortíssimo, sempre com a Hilda. A Hilda, eu tenho vivido... Não tem aquele livro recentemente, Antologia, né, publicada, de Amor Tenho Vivido, de Hilda Tenho Vivido. Pri, voltando um pouco sobre o seu livro, eu percebi ali na nossa bolha da rede social que ele foi muito bem recebido, né? No lançamento tinha muitas pessoas, e vejo você sempre postando que sempre está enviando livros para as outras cidades. Como que você se sente hoje vendo que as suas poesias, elas estão saindo da bolha? Ainda que pouco, mas elas já estão estourando a bolha que a gente vive e chegando a lugares que talvez você não imaginava. Olha, você sabe que foi uma surpresa tudo isso, né? O primeiro lançamento do Entre Nuvens aconteceu na Flip, e aí tenho que agradecer muito a editora Patuá, que me deu esse espaço de publicação, e ao Eduardo Lacerda. A editora Patuá tem sede em São Paulo, mas publica autores do Brasil todo, né? E então me deu esse espaço de publicação do meu livro na Flip, foi muito importante. Então ali eu já tive uma repercussão interessante, porque eu já pude vender livros para, né, é uma questão impessoal. O leitor chega, abre seu livro e fala: gostei, quem é você? Ah, tá, legal, vou comprar seu livro. Então ali a gente já tem a oportunidade de vender para um público, né, inusitado. Depois foi o lançamento aqui em São José do Rio Preto, né? Até porque o edital pede para que exista um lançamento na própria cidade. Só que eu não estava muito esperançosa. Então eu pedi para a editora, eu vou pedindo aos poucos, assim. Agora eu estou começando a acreditar mais no meu livro, porque vendeu bastante. Mas eu falei assim: olha, só 100 exemplares, tá? Falei, eu acho que eu vou vender uns 10, mas 100. E aí foi uma coisa, foi assim, sei lá o que aconteceu naquela noite, porque eu não divulguei muito, eu estava trabalhando muito à época, era dezembro, fechando nota de aluno e tudo isso, fechando o ano, né? E aí eu coloquei alguns convites nas minhas redes sociais, mas eu também não tenho tantos seguidores assim, e não impulsionei. De repente, eu vendi os livros, 100 exemplares em 2 horas. Eu não consegui tomar um copo d'água. E tinha um momento lá, que seria da leitura, que acabou atrasando, e porque eu não conseguia sair da mesa. E eu fiquei ali sentada no MIS, no Museu da Imagem e Som, por 2 horas, e de repente eu não tinha mais livro para vender. Aí eu fiz uma lista, né, e mandei esses livros depois, já numa outra, quando chegou a outra tiragem, né, do livro. Então foi algo inesperado, né? E talvez até mesmo o jornal tenha me ajudado nesse sentido, porque o Diário da Região publicou uma matéria, né, sobre o livro, sobre o lançamento do livro. Então me ajudou nesse sentido, né? Além da publicação dos meus poemas, ele sempre... vocês me dão espaço para essa publicação na Bem-Estar. E, claro, as revistas eletrônicas, mas foi algo bem inesperado. E até hoje eu estou vendendo. E posso dizer que muita gente fala assim: você vai vender para a família? Olha, me desculpe, mas eu acho que eu não vendi para minha família, não vendi nenhum livro. Não, vendi para primos, digamos assim, mas pouquíssimos, né? Eu vendi a maioria para pessoas desconhecidas. Então, foi algo realmente inesperado, esse alcance, e continuo vendendo. Agora, na próxima semana, vou fazer uma roda para falar do Entre Nuvens e também do livro de mais 2 outras poetas que eu convidei, também contempladas nos outros anos com Nelson Seixas. Vamos fazer uma roda no SESI para falar da construção desses livros.
E assim, convites sempre acontecendo, já fui até o SBT, já fui, né, às TVs da cidade, da cidade, rádio, sempre alguém me convidando. Hoje o seu convite para falar, porque isso é muito importante, porque é assim que os autores, né, os leitores, eles olham e falam: ah, essa pessoa existe, gostei da poesia dela. Porque não é fácil vender livro de poemas no Brasil. Mas eu tô feliz com a repercussão desse livro e eu quero que ele voe. Agora já não é mais meu, né? Que ele voe. Diante dessa toda a repercussão que teve, surgiu em você, ou você já tem projetos para lançar um futuro livro com os poemas que você infelizmente teve que deixar de fora? Então, eu ainda não, como eu disse, eu ainda não sei, porque é tão diferente a gente escrever o poema, a gente é tomado ali pelo aquele momento da poesia. Mas a produção em si, né, para fazer o livro, é algo que não é fácil, que é bem burocrático, que não tem nada a ver com a poesia. E esse momento de divulgação também né, acaba e também não tem nada a ver com essa produção desses poemas. Então, eu confesso que ainda estou bem tomada assim, pelos eventos referentes ao Entre Nuvens, mas tenho já alguns poemas para um segundo livro que vai se intitular Entre Abismos, mas não sei se vou aproveitar esses poemas, eu falo os poemas de juventude, porque é interessante da gente publicar que a gente olha e fala assim: ai meu Deus, não quero nem ler mais. Deixa para o leitor, porque aí eu sou muito assim crítica, né, em relação à minha própria produção. Então, não sei se vou aproveitar, mas pode ser que eu aproveite. Depois eu te conto. Mas primeiro eu tenho a minha tese, né, para terminar de escrever. Estudo a poesia de Álvaro de Campos, né? Pode ser também que durante a escrita da tese, mas aí uma influência bem forte mesmo do Fernando Pessoa, né? Aqui também esse título, Bernardo Soares, né? Surgiu do livro do Desassossego. Então, ainda não sei, Vic, depois eu vou te contar se eu vou conseguir ou não aproveitar esses poemas que eu estou rejeitando um pouquinho, esses poemas de juventude nesse momento, mas pode ser que eu mude de ideia mais para frente. Pri, para finalizar, eu gostaria de perguntar para você como que você se sente, ou o que você espera, na verdade, que o seu livro faça nas pessoas. Por exemplo, eu quero que os meus poemas aqui ajude aquela pessoa que está passando por tal problema, por tal situação. E como que você... e o que você deseja para as pessoas que têm vontade tanto de escrever, mas também de começar a ler, né? De começar a se tornar um leitor e trazer, né, esse hábito da leitura que é tão importante para o convívio social dessa pessoa. Você falou também sobre essa questão da escrita, né? Eu acho que ler primeiro, antes, né? Eu sei que muita gente começa a escrever, mas aí a gente tem os grandes gênios, né? Se a gente pensar na genial Carolina Maria de Jesus, né? Também já veio com essa vocação. Mas eu que sou uma pobre mortal, eu comecei a escrever depois da leitura. Então eu falo que, antes de mais nada, eu sou uma leitora. Falar, você é escritora? Sou, mas primeiro eu sou uma leitora. Então eu acho que a leitura é muito importante para a gente começar a escrever. Ela nos abre mundos, sim, né? E é uma grande fonte de inspiração, se você quer saber, né? Mas o que ficou?
Qual que depois? Perdão, que eu me perdi do que era a pergunta. Falou sobre a leitora. Quer repetir a última? Eu vou repetir só a última, só pra finalizar mesmo. Que eu me perdi. Pra ela responder, pode fazer um breve que aí corta. Não, você tem que fazer. Mas essa parte... Fica muito difícil depois pra editar, né? Eita, vou te dar trabalho, hein, Luna? Já cheguei te dando trabalho, hein? Eu vou fazer só a parte do livro, que aí eu fiz 2 perguntas ao mesmo tempo, né? Então ficou um pouco me confuso. Perdi. Não, eu que... É que a gente... fazer só a última. Sabe o que acontece aqui? A gente esquece da gravação. A gente começa a conversar, esquece que tá gravando, escreve, vira... Sim. Tá, eu vou fazer vira só a um última. Café. Você falou da escrita. Pode, Luna? Uhum. Você falou... E, Pri, para finalizar, o que você deseja que as pessoas se sintam e sentem quando elas lerem os seus poemas? Olha, eu quero que meus poemas... eu quero me comunicar com as pessoas, sim, através da poesia. Tá? E... espero humanizar, né? Eu quero que a minha literatura ela tenha assim esse caráter humanizador, esse caráter de despertar que está lá, né, em Fernando Pessoa, de despertar uma dor que muitas vezes a gente não tem, né? E muitos poemas, né, me levam para esse lugar de criação mesmo de novas dores e me humanizam. Então, eu quero que... Não sei, é muito difícil querer algo, né, para o próprio livro, mas esse caráter humanizador é fundamental para mim. Né? Mais do que uma identificação, que também é importante, mas um despertar aí. Pri, obrigada Poético. mais uma vez por ter aceitado participar desse bate-papo. Muito obrigada. Foi um prazer imenso aqui passar esse pedaço de tarde com você. Foi muito bom. E espero que você continue escrevendo, publicando seus poemas pra gente te acompanhar ainda mais. Muito obrigada. Obrigada. E vamos continuar aí entre nuvens. Com certeza. E esse foi mais um episódio do Diário Talks e a gente se encontra no próximo.